Olá, o processo da fé, como vai você? Espero que esteja bem, vamos falar sobre isso hoje e desejando que a sua fé fique firme, esteja forte no Senhor e na força do seu poder, na sua palavra, no que Ele diz. Em tempos de muitos abalos, circunstâncias difíceis, notícias ruins, pessoas com sofrimento, dor, familiares, parentes, amigos. Todos nós necessitamos voltar os nossos pensamentos para Deus, para a sua palavra e manter o nosso relacionamento com nosso Deus, Adonai. Ele é o eterno Deus e Ele nos enviou Jesus Cristo. Ele, Cristo, o seu Filho amado, está conosco, está com todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas tenha vida da qualidade da eterna. Então eu estou aqui com você para falar sobre sua fé, sua necessidade de compreender e se fortalecer no processo da fé. E hoje eu trago rapidamente a história de uma pessoa que é uma pessoa que nos influencia muito, que é Jacó, formado em Israel. Sabe, lá no livro de Gênesis, capítulo 32, diz que ele começou a sua jornada com Deus, mais próximo de Deus, depois de todo um episódio que ele teve em casa com o irmão, com o pai, a mãe, e ele viveu todo um processo de fé, onde ele foi levado para uma terra distante e depois ele foi mudado de enganador para príncipe de Deus. E esse foi o processo que ele viveu na sua fé e também no seu propósito. A sua confiança em Deus, em muitos momentos, foi realmente uma confiança forte, mas teve abalos, teve sofrimento, teve angústias. Mas algo me chamou bastante atenção aqui no final da sua história, que eu quero chamar a sua atenção. No capítulo 48 de Gênesis, o verso 1 diz: Passadas estas coisas, disseram a José: Teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: Eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel, antigo Jacó, e se assentou no leito. Disse Jacó a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou, e me disse: Eis que te farei fecundo, e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos, e à tua descendência darei essa terra em possessão eterna, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que de ti nasceram no Egito, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simão. Muito interessante este momento dessa fala de Israel, antigo Jacó, com seu filho José. Ele começa falando que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, apareceu a ele em luz na terra de Canaã e o abençoou. E ele repete o que Deus disse para ele. Esse é um pai, na verdade agora avô, e ele está diante de 2 netos que foram trazidos por José, eram os filhos de José, e ele então abraça, envolve esses netos no meio da herança, no meio de tudo aquilo que Deus tinha dado a ele. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que ele começa dizendo para o filho, José, que a sua história com o Todo-Poderoso era muito antiga
e que o Todo-Poderoso apareceu para ele e o abençoou e disse, e liberou uma bênção e disse coisas muito interessantes sobre a sua semente, que multiplicaria a semente. Então, ele está aqui aos 147 anos, nesse momento. Israel, antigo Jacó, está aqui com 147 anos. Reúne a sua família, abençoa o futuro e o destino dos seus descendentes, mas ele revela que tinha um relacionamento de fé com o Todo-Poderoso. E esse relacionamento de fé o trouxe até aqui. E ele estava liberando uma bênção para o futuro. Veja o processo de fé na vida de Jacó. Veja o processo de fé na experiência dele com Deus e também como ele transmite isso para os seus filhos. É muito interessante isso. É muito forte a maneira como ele trabalha, colocando a voz de Deus, dando direção, a sua confiança na voz de Deus ao longo dos anos e seguindo aquela direção, obedecendo, crendo naquilo que o Todo-Poderoso tinha lhe falado. E é exatamente isso que eu quero compartilhar com você hoje, sobre a necessidade. Os anos passam, não é? As circunstâncias difíceis, nós mudamos. Jacó está vivendo um processo de transformação para Israel muito intenso durante os anos, crises familiares, conflitos, dificuldades, mas o que Deus disse, ele não abandona. A sua confiança em Deus se manteve firme. Ele viveu todo o processo da fé até que ele chega a ter uma experiência que o leva a deixar uma parte daquilo que ele era para viver a identidade que Deus tinha dado para ele de príncipe de Deus. Mas tudo isso foi movido por fé. Tudo isso foi movido por um relacionamento com Deus e sua palavra, com o que Deus disse para ele. Ele acreditou, ele não mudou. Ele teve muitas circunstâncias difíceis, os tempos mudaram, as crises na família, mas ele não mudou, ele permaneceu firme na fé. Ele é um exemplo de fé para nós. E eu quero falar com você de novo sobre isso. Como você está fazendo sobre aquilo que Deus disse? Como você está lidando com os seus filhos, com os seus netos? O que você vai deixar do que Deus disse a você? Você hoje continua crendo no que Deus disse lá no começo da sua jornada de fé? Quando você começou a ter as primeiras experiências com Ele, que a sua voz veio e falou, você gravou o que Deus disse no começo, quando você estava nos primeiros tempos da fé, ali no primeiro amor? Jacó permaneceu crendo. Ele atravessou as circunstâncias crendo. Ele teve crises? Teve crises de incredulidade. Ele teve crises com as limitações dele? Teve. Ele demorou se render? Sim, ele demorou. Quando ele vai se render, ele já está com 98 anos lá no Val de Jaboque, mas ele ainda vive uma quantidade significativa de anos. Ele viveu mais 48 anos depois daquele tempo lá no Val de Jaboque, aproximadamente 98 anos ele estava no Val de Jaboque e ele viveu mais 48 anos. Então, ele viveu uma experiência de ser pleno no propósito já no final, mas ele gastou aqueles anos abraçando a plenitude de fé e propósito. E eu quero deixar você pensando sobre isso hoje, examinando sua vida. É preciso que você acorde sobre o que Deus disse no começo, quando você começou a crer. É preciso que você desperte sobre a voz do Senhor, sobre o que Ele falou, e aquilo que você está vivendo hoje tem a ver com o que Ele falou. Você acredita realmente no que Deus disse? Você tem confiança no que Deus disse? Você está lutando para manter a sua fé? E a palavra de Deus vale significativamente na sua vida, tem esse peso significativo na sua vida hoje? Quem é que influencia a sua vida hoje?
Quem é que tem uma palavra de peso na sua vida hoje? É aquela que o Senhor disse no começo, e o que Ele falou, você está lutando? Então, lute pela palavra que Deus deu a você no início da sua fé, mantenha essa palavra sempre em vista, abrace essa palavra dada pelo Senhor, siga com ela, mesmo que a trancos e barrancos, mas equilibre-se nela, retome, porque há um lugar de plenitude da palavra que Deus deu a você. Há um lugar de plenitude e você deve agarrar esse lugar de plenitude agora, assim como Jacó agarrou nos últimos anos e no dia que ele foi falar com os seus herdeiros e abençoá-los, ele citou, lá no começo, Deus me falou e Deus disse que iria fazer isso, isso e isso, e eu acreditei. E eu estou aqui para dizer a vocês, continuem crendo. Eu estou aqui para dizer a vocês, continuem perseverando no processo da fé até o propósito se cumprir. Assim como Deus disse para Jacó, ele virou Israel, foi transformado, venceu seus limites, conseguiu gerar filhos que ouvissem a voz do Senhor no final e netos, e ele pôde avançar com o processo da fé mesmo em outra geração. Eu oro pela sua vida, que hoje você pare para refletir e tome uma posição. Talvez você que já tomou isso, está fazendo, agora é um tempo de colher a plenitude, colher a plenitude da palavra que Deus deu para você. E essa palavra, ela traz todos os recursos emocionais, relacionais, ela traz todas as vitórias para todas as guerras que você vai enfrentar até ver essa palavra plena. Então esse é o nosso coração, é o meu coração e a minha oração hoje por você, que você abrace isso, fique firme, completamente firme no que Deus te disse e complete o seu propósito. Complete a sua fé, termine a sua carreira quando for o tempo certo e guarde a sua fé. Como Paulo disse a Timóteo, guarde a sua fé, mantenha ela viva até os últimos dias da sua vida e passe também para os seus descendentes. É uma alegria, é um privilégio muito grande que nós temos de ter essa fé e esse relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso desejo é que você também viva isso e tenha dias de plenitude e cumpra completamente sua fé e seu propósito. Um grande abraço, nós nos vemos por aí. Tchau, tchau.